Quinta-feira, 8 de setembro, é o Dia Mundial da Alfabetização. Essa data foi decretada pela ONU, Organização das Nações Unidas, por meio da Unesco, Organização das Nações para a Educação, Ciência e Cultura, em setembro de 1967. E hoje, a alfabetização é extremamente importante para a alfabetização das pessoas. Sobre isso, vamos conversar aqui com o superintendente da Educação, da Secretaria de Educação da Prefeitura de Arapiraca, sobre os desafios da alfabetização nos dias de hoje, com o João Paulo Holanda. João Paulo, seja bem-vindo aos 7 Segundos, satisfação falar contigo. Quais são os desafios, hoje uma data muito importante para a educação no país e aqui em Arapiraca, o que se está fazendo, né, para, depois da pandemia, 2 anos aí de pandemia, crianças, né, fora da sala de aula, retomando, mas os pais ainda dizem que há uma dificuldade muito grande nessa fase da alfabetização. Quais são os desafios da educação aqui em Arapiraca? Bom, primeiramente, agradecer o convite, né? Estou aqui em nome da professora Laura Souza, nossa secretária de Educação, e assim, no dia de hoje, né, a gente tem alguns pontos sim a comemorar, né? Apesar de todo esse retorno, de toda essa problemática que nós vivenciamos aí, né, pós-pandemia, né? E a alfabetização em si já é uma tarefa muito árdua, né? Primeiramente porque a gente não pode falar em alfabetização remota, né? A alfabetização ela tem que ser, né, como a gente diz vulgarmente falando, tete a tete, né? Então é o professor de um lado, o aluno do outro, porque existe uma série de questões que estão envolvidas, né? Desde o aluno pegar o lápis, né? E fazer o desenho, que é a letra, mas a primeira impressão que a criança vai ter de que aquilo ali representa, né? É propriamente um desenho. Então, a alfabetização ela vai desde a questão motora, né, do aluno segurar o lápis, de segurar a caneta, né, de observar, né, como é que a escrita na nossa língua faz da esquerda para a direita, né, até a questão fonética, né, o reconhecimento de que aquela letra representa um som. Né? Então, nós passamos aí esses 2 anos de maneira remota, né? Então, as turmas de pré-escola, primeiro ano, segundo ano, que são as turmas específicas para que esse processo de alfabetização aconteça, né? A gente deu mais um suporte à família do que mesmo falar em um processo de alfabetização, né? Justamente por causa disso. A alfabetização, ela só se dá de maneira, né, física, de maneira presencial, né? Ali na interação entre o professor e o aluno. E em 2022, né, nessa retomada das atividades presenciais, a gente está, de fato, com uma força-tarefa, né? A gente está no processo formativo com os nossos coordenadores pedagógicos, né? Toda a pauta formativa também para o professor, que está acontecendo pelo canal pedagógico, né, no YouTube, ela acontece com esse foco na alfabetização, né? Primeiramente discutimos a alfabetização, né, linguística, depois trabalhamos a alfabetização matemática e a gente vem aí com um conjunto de estratégias de recomposição de aprendizagem, né? Principalmente a aprendizagem que é a alfabetização. E assim, durante essa semana a gente está também aplicando nas escolas municipais que ofertam segundo ano a segunda etapa da avaliação de fluência, né, que é um dos pressupostos também para que a avaliação aconteça, né? A alfabetização é a escrita, mas também é a oralidade, né? Então, o aluno saber ler aquela palavra, saber compreender o sentido daquele texto, né? Reconhecer que uma palavra ela é formada por uma sequência na nossa língua de consoante, vogal, consoante, vogal. Então, assim, os desafios são grandes, né? Principalmente para o professor que está lá na ponta, mas também a gente tem, né, um grupo de professores, um grupo de alfabetizadores muito comprometido com essa sistemática, né? A professora Laura, né, já aqui na sua chegada, né, à rede municipal, ela já está criando um programa municipal de alfabetização, né, para que a gente possa implantar ano que vem, né, nós já selecionamos, né, um grupo de técnicos que serão responsáveis por isso, que é a professora Luciana e a professora Adriana Cláudia, né, elas estão fazendo toda a sistematização, os estudos necessários, né, quais são as pautas que são necessárias para que a gente tenha um programa municipal de alfabetização. Aqui em Arapiraca, por exemplo, na sala de aula, os professores que estão à frente desse processo de alfabetização do aluno, há uma preocupação também e algum projeto, algum trabalho com relação a
levar em consideração a realidade social desse aluno? Sim, com certeza, né? Muitas escolas, né, elas estão localizadas em uma região, né, de grande vulnerabilidade social, né, e a nossa preocupação é fazer com que, já que naquele espaço de vulnerabilidade social, né, a criança não encontra um outro espaço alfabetizador, então que a escola, por ser o único espaço, né, de acesso à cultura, de acesso à arte, né, de acesso à escrita, de acesso à educação, então que seja aquele ambiente um ambiente acolhedor, né, favorecedor para que a criança ela sinta-se à vontade, para que ela sane todas as necessidades enquanto sujeito, né, na criação da sua identidade. O prefeito tem falado em suas entrevistas muito sobre a questão das diferenças sociais, né? Então ele tem trabalhado para diminuir essa diferença na sociedade. Na educação, como funciona a inclusão de alunos na sala de aula para que todos se sintam, né, com o mesmo nível de humanização? Assim, né, a gestão do prefeito Luciano Barbosa, né, uma das marcas dele é justamente essa luta social, né? Ele sempre diz que ele está trabalhando realmente para quem mais precisa, né? A exemplo disso, nós temos aí o programa Viver Melhor, né, que ele chega às comunidades, né, de alta vulnerabilidade com um conjunto de atividades que envolve assistência social, que envolve educação, que envolve cultura, que envolve artes. E a escola, né, ela já tem esse ambiente acolhedor através do próprio professor, né? As formações que nós oferecemos aos coordenadores pedagógicos, né, elas perpassam também por isso. Toda a formação que a gente realiza, né, ela inicia com uma questão socioemocional, porque a gente entende que nós, enquanto pessoas, enquanto sujeitos, né, nós não somos mais os mesmos daqueles, né, que éramos antes da pandemia. Então a gente precisa estar falando sobre essa questão socioemocional. Quando a gente atinge o coordenador atinge o professor atinge o aluno e a gente vai fazendo essa rede, né, de acolhimento e cooperação. É uma integração, então, né? Isso, verdade, né? E a gente se integra também com os outros programas que a própria prefeitura, né, que a gestão, né, do prefeito ele apresenta. Então a educação ela não faz um trabalho isolado, né? A gente faz um trabalho com a cultura, né, faz um trabalho com assistência social, com o programa Viver Melhor, por exemplo. Então a gente tem, né, a Fliarinha, por exemplo, que a gente já está no planejamento da Fliarinha, que é a Feira Literária de Arapiraca, só que destinada, né, às crianças, ao público infantil, de pré-escola, de creche. Então a gente tem, né, essa integração, essa relação com todas as secretarias. Isso faz com que o aluno e a família também, né, incentive a ir à escola. Né, uma das pautas, né, assim que a professora Laura chegou, ela já baixou uma portaria, né, e nessa portaria determinando que o aluno não pode ficar um dia sem aula, não pode ficar um minuto sem aula. Então, o espaço, o tempo pedagógico da criança, né, ele deve ser respeitado, né. Então, nessa portaria, a gente até na secretaria ficou, né, brincando um pouquinho, porque ela foi bem taxativa. A criança não pode ficar sem a escola, né? Então a gente prioriza muito. A gente tem um programa Busca Ativa Escolar, né, que é um programa de resgate, né, a essas crianças, né? A criança passou um dia sem ir para a escola, então a gente já procura saber, né, o motivo, né, e traz essa criança de volta para a escola. Então a gente, né, tá nesse engajamento, tá nesse trabalho realmente bem, né, árduo, né, e bem assíduo nessas questões. Esse comprometimento por parte dos educadores, isso fortalece os laços com a família do estudante e também com o aluno? Com certeza, né? Porque quando falamos em escola, a gente não fala só apenas professor e aluno ou equipe diretiva, né? Aí existe toda uma comunidade escolar que está envolvida. Então, se a comunidade escolar, que é formada pelos servidores, pelos pais, pelos vizinhos da escola, eles também não abraçam a escola e a escola não os abraça, então essa relação ela é quebrada, né? Então, a gente tem, né, esse acolhimento, né? A gente trabalha nessa perspectiva de que todo mundo que faz parte da escola, todo mundo é importante, né? Um dia sem aula, então, é um dia que prejudica a família, porque a família precisa trabalhar, né? E vai deixar a criança com quem, tá? Então, a gente tem esse trabalho, né, de acolhimento, né? As escolas fazem sempre plantão pedagógico, reunião de pais e mestres a cada bimestre, justamente, né, para que a gente tenha essa interação. Inclusive, né, eu acredito que há algumas 2 ou 3 semanas, né, a escola de João Mateus Santana, localizada na Primavera, fez uma atividade muito interessante, né, levou yoga para trabalhar com os pais, né, então, né, esse acolhimento socioemocional acontece porque nós temos também o programa Escola e Família, né, que é um programa do governo federal que a gente, enquanto município, aplica em algumas escolas, né, para que a gente possa ter a família dentro da escola, né, também como uma instituição, como
um ser importante na tomada de decisões da escola. Bom, para a gente concluir, o poeta Mário Quintana fala o seguinte: analfabeto é aquele que aprendeu a ler e não ler. Qual é o incentivo à leitura que é dado também nesse processo de alfabetização? Não, quando a gente fala em leitura, né, o meu trabalho de mestrado foi em cima dessa perspectiva leitora, né, e realmente a leitura é abrir portas, né? Então, você começa a perceber, você começa a ver o mundo de uma outra perspectiva, né? E não tem tem a idade certa para você aprender a ler, né? A gente estipula até os 8 anos de idade, né? Mas aqueles que estão fora da faixa etária também, a gente tem também esse trabalho, né, de fortalecimento da leitura, esse processo de alfabetização, né? O programa Brasil Alfabetizado está voltando, então a gente já vai começar a fazer, né, um levantamento daquelas pessoas, né, mais velhas, né, idosos, jovens que não conseguiram, né, se alfabetizar, então a gente trazer também para a escola, né, mas a leitura é realmente, ela é encantadora, né, porque você lê pessoas, você lê palavras, você lê o mundo que está ao seu redor, e você sentir parte daquele espaço, né? Então isso aí não tem dinheiro que pague. Então, como professor mestre, qual as suas considerações finais no Dia Internacional Mundial da Alfabetização? Né? Dizer que a leitura, que a alfabetização é uma premissa básica para que o sujeito ele seja de fato um sujeito participante na sociedade, né? E aí eu deixo para os nossos professores, para os nossos coordenadores a ideia de que tudo começa, tudo tem uma base, né? E a base maior da educação é a alfabetização, então a gente não pode deixá-la em segundo plano.